Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês. Que bom nós separarmos este momento para estudarmos a palavra de Deus, para nós buscarmos conhecimento, entendimento, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, dando-lhes o devido conhecimento, sabedoria, e que todos tenham realmente um dia bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, quarta-feira, 25 de fevereiro de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título O Mistério de Deus é Revelado. E a lição de hoje, ela está baseada no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 26 e 27, e mais precisamente no verso 26, o apóstolo Paulo nos diz: o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos. Aqui o apóstolo, ele se maravilha com o fato de que os judeus achavam-se que por muito tempo que a salvação era somente para eles, e que agora Paulo, através inspirado por Deus, através do seu ministério, ele inclui os gentios e os estrangeiros que também poderiam obter a salvação e que juntos dentro de uma igreja poderiam adorar e realmente louvar o Senhor Deus para que todos pudessem obter a salvação. E o mistério é que Paulo fala aqui nesses versos, o que ele menciona nesse verso, é que Cristo, o Redentor de todos os povos, nações, habitando em nós, algo que antes era oculto, né, que a salvação era só para os judeus, porque desde da formação do povo de Israel, até antes de Jesus vir a esse mundo, a salvação era para os judeus. Porém, eles realmente não aceitaram Jesus como Salvador, e ele estendeu a salvação para as demais pessoas, para os gentios, para todas as nações. E que agora foi revelado para Paulo, para todos aqueles que creem, para que possam ter esse plano de salvação. E o apóstolo Paulo fala em diferentes aspectos, né, dessa salvação. Ali no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 10, ele destaca a maravilhosa obra de redenção através de Jesus, que ele concedeu a todos a salvação, onde o plano de Deus é reunir tudo em Jesus por meio do perdão e da graça para todas as pessoas. Em Efésios capítulo 3, versículos 3 a 6, o apóstolo menciona que o evangelho não é só para os judeus, e sim para todas as pessoas, judeus e gentios, unidos em Cristo como uma nação para adorar o Senhor. Em última análise, todas as coisas nos céus e na terra serão reunidas em perfeita unidade em Cristo, e que por isso a salvação veio para todas as pessoas. E esse foi o foco da oração de Jesus, que ele menciona lá em João capítulo 1, João capítulo 17, que embora o modo como isso aconteceria fosse assim um mistério naquela ocasião, agora Paulo revela por meio do seu evangelho que a salvação veio para todas as pessoas. E durante toda a eternidade, nós estudaremos para compreender melhor porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, entregou o seu Filho Jesus, o tesouro inestimável do céu, para a salvação. Né? Isso nós entenderemos mais aprofundado quando nós estivermos nas mansões celestiais. E assim, todos os que creem em Cristo, né, tanto judeus como gentios, compartilham igualmente das promessas de Deus por meio do Evangelho, e são reunidos em um único só corpo, né? A igreja. E assim, como fala Paulo em Colossenses 1, Colossenses capítulo 1, versículo 27, que diz lá:
Cristo em vocês, ou seja, Jesus em todas as pessoas. Refere-se à presença de Jesus habitando no coração de cada pessoa pela fé e que são salvas pela graça, que está lá em Efésios 3,17. Essa união espiritual com Cristo nos permite, mesmo agora, de nós nos assentarmos nas regiões celestiais e fazer parte realmente da família de Deus, onde o Evangelho realmente foi aberto para todas as pessoas, que fala em Efésios 2,6. E assim nós poderemos experimentar os poderes do mundo vindouro, que Paulo fala em Hebreus 6,5. Por meio da presença de Cristo em nossa vida, ele já começando a nos unir com o céu, na transformação que ele faz em cada pessoa, mudando seu caráter, mudando realmente a forma de agir, tornando-se uma nova criatura, já fazendo parte dessa família, e que Jesus nos buscará a sua segunda vinda. E no início, na carta de Colossenses, o apóstolo Paulo se referiu no grego ton logan tuteu, ou a palavra de Deus, como o mistério que estava oculto desde os tempos e gerações, que se achavam que a salvação era só para os judeus, e que agora, através da revelação de Deus para Paulo, que a salvação é para todas as pessoas, inclusive gentios ou estrangeiros, que ele fala lá em Colossenses capítulo 1, versículos 25 até 27. Paulo acrescenta em sua carta que o mistério foi revelado não apenas aos judeus, mas também aos gentios. E Paulo diz: é Cristo em vocês, a esperança da glória, está em Colossenses 1, 27. Ou seja, Cristo em todas as pessoas. E um pouco mais adiante, em Colossenses 2,2, se refere Paulo ao mistério de Deus como o próprio Jesus. E ao longo de suas cartas aos Colossenses, Paulo identifica o mistério como Cristo e o seu relacionamento com os crentes sendo revelado de uma forma não comunicada anteriormente. Paulo afirmou que o cumprimento da palavra de Deus estava relacionado ao mistério que esteve escondido durante muito tempo, durante séculos, onde passou-se várias gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos através dele, Paulo, está lá em Colossenses 1,26. De fato, Paulo compreendeu que ele era mais um verdadeiro altar do Senhor. Ele era mais um indivíduo dentre tantos outros que seriam salvos, né? No cumprimento da história por Deus, que a tudo era muito maior do que o próprio Paulo pensava na salvação, quando ela se estende aos estrangeiros também, aos gentios. E mesmo que a salvação foi feita para todos, para um cumprimento eterno do próprio divino, onde foi o desejo de Deus, que a salvação é para todas as pessoas. Deus chamou muitos atores, indivíduos, assim, personagens, ao longo dos séculos, para desempenhar o seu papel nessa história da redenção, para explicar bem o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Um dos exemplos é José, que não percebeu, a princípio, que o Senhor lhe estava guiando nos acontecimentos para preservar o seu povo, por meio do qual o Messias prometido viria, ou seja, viria dessa linhagem. No entanto, foi exatamente isso que Deus estava orquestrando e tentando ensinar para o povo de Israel. E a caminho do Egito, por algum tempo, José entregou-se a uma dor e pesar incontidas para poder entender isto. Mas a providência de Deus, mesmo a experiência, seria uma bênção para ele. O apóstolo Paulo teve uma formação educacional de elite, estudado nas melhores faculdades, né? Educado pelo rabino Gamaliel. Ele tinha assim, um vocabulário de alta qualidade, mas a sua pregação procurava fazer o mais simples possível, em que todos compreendessem o evangelho da verdade. E isso ele menciona lá em 1 Coríntios 2,7, quando ele diz
que Deus havia predeterminado o mistério eterno para nossa glória antes do princípio das eras, que para compreender requer mais do que a sabedoria humana, e isto foi revelado a nós por meio do plano de salvação. O apóstolo Pedro diz que o resultado da nossa fé é a salvação, que está lá em 1 Pedro 1,9. E ele menciona que todos os esforços estão feitos na terra através do Espírito Santo que foi enviado do céu, que Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 1, versículo 12. E todo o céu tem trabalhado incansavelmente para que a nossa fé e a esperança esteja realmente no Senhor, que Pedro fala lá em 1 Pedro 1,21. E Pedro fala que os profetas haviam previsto que até os anjos desejavam contemplar esse momento, e que esse plano foi estabelecido antes da fundação do mundo, que está lá em 1 Pedro 1,20, e guardado em silêncio desde os tempos eternos, que está lá em Romanos 16,25. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, versículos 7 até 10, destaca a redenção e o perdão dos pecados através do sangue de Cristo, uma libertação da morte eterna e do pecado, mediante um preço altíssimo através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nos mostrando que o plano de Deus é reunir tudo em Jesus por meio do perdão e da graça. Já em Efésios capítulo 3, versículos 3 até 6, revela o mistério de Cristo através do Evangelho, onde a salvação alcançou também os gentios, onde a graça e o Evangelho é para todas as nações, tribos, línguas, e que todos fossem unidos, judeus ou não judeus, unidos em Cristo como um povo só. Deus não mais se manifestaria o seu poder apenas para uma nação, mas por meio de Jesus ele estabeleceu uma igreja mundial, uma igreja que observa os estatutos e mandamentos, uma igreja só, para que por meio dela fosse multiplicado realmente o conhecimento e a proclamação do Evangelho para demais pessoas, com essa sabedoria de Deus, que todos tivessem conhecimento disto, que Paulo fala em Efésios 3:10. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem clamado, tem falado através do poder do Espírito Santo, para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor da vida. Porque o próprio Jesus diz lá em João 14,6, que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É Jesus mencionando que ele é o único mediador, ele é o único Salvador, ele é a única forma de alcançar os céus, e não há outro meio. Que você, meu amigo, minha amiga, possa obter essa sabedoria através das Sagradas Escrituras. Que o Espírito Santo possa trabalhar. Se você não tem o Espírito Santo na sua vida, que você busque, você clame ao Senhor, que Ele virá e irá te explicar nas Sagradas Escrituras a verdade. Que você tenha um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.